Essa você só vê aqui. A equipe do Mato Grosso ao Vivo entrou em contato com o Dr. Wagner Miranda, que pela primeira vez vai dar uma entrevista de vídeo gravada na sua residência, e nós estamos aqui para concluir a nossa série de questionamentos que já temos levantado através do portal Mato Grosso ao Vivo e trazer, nas palavras do doutor, todos os detalhes das denúncias que estão sendo apresentadas por ele com relação às situações que ocorrem no interior, segundo ele, do Hospital Santa Rita de Alta Floresta. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ok. Antes de mais nada, a gente percebe... É a minha primeira pergunta, logo de saída. A gente percebe que o senhor gosta muito de usar o termo surto. Eu surtei, os médicos surtaram e não sei... Então, eu gostaria de fazer assim... O senhor tem... Inclusive, eu fiz essa pergunta aqui. O senhor fala muito em surto, né? O senhor tem alguma avaliação médica, psicológica, que possa depor contra a sua sanidade mental? Não, em nenhum momento. Eu digo surto porque colocaram em minha rede social que eu estava surtando. Então, assim, eu só peguei o termo surto da própria rede social de alguma pessoa, né? Não vou dizer o nome da pessoa também, não é preciso sobre isso. Mas é porque ela disse que eu estou surtando. Então, se isso é um surto para ela ou para algumas das outras pessoas, a gente tem que surtar para as coisas melhorarem, infelizmente. Ok, hoje é terça-feira, exatamente agora 3h30 da tarde. O senhor fez uma entrevista ao vivo pelo telefone no programa Olho Vivo da TV Nativa com o repórter, o jornalista Oliveira Dias. E lá o senhor disse que a sua demissão na realidade foi uma expulsão. O senhor foi expulso do hospital. Isso mesmo. E que também, após isso, o senhor decidiu fazer as denúncias. Mas também teria dito que foi demitido em outras ocasiões. Sim. E por que nunca antes? Porque após essas demissões anteriores e o senhor foi recontratado, o senhor não se preocupou em fazer algumas gravações ou áudio, ou juntar documento para apresentar as situações que ocorrem lá dentro? Claro. Na verdade, eu nunca em nenhum momento pensei em ter intuição de fazer isso, né? Porque senão eu podia estar guardando provas, podia estar tirando foto, né? Podia estar guardando provas para um momento como esse, eu poder utilizá-las, correto? Nas minhas primeiras demissões, não foi em questões de UTI, o hospital não tinha nada, não tinha convênio com o SUS ainda na época, né? Foi por motivos assim que eu também como eu posso falar, fui pedir para ter uma assistência melhor na questão da enfermaria, quando só existia a Covid ainda, né? Então, assim, foi questões de proteger o trabalho médico, questões de pedir uma coisa mais, um trabalho melhor, uma equipe melhor, ou quando falta alguma coisa, pedir, ou porque... discordâncias administrativas. Mais ou menos assim, quando a gente solicita algumas coisas e normalmente não vem no tempo que a gente necessita, é difícil. Eu entendo que às vezes é difícil até para o hospital comprar, mas também eles não podem deixar faltar, entende? Então, assim, antes, por algumas queixas, algumas outras coisas, eu até fui embora da cidade, fui para Santa Catarina na época, tá? Por quê? Porque eu não queria confusão nem nada, não abri nenhuma ocorrência, simplesmente saí do hospital tranquilamente. Eles não me devem nada, né? Assim, em questão financeira eu não tenho intuito nenhum de tirar dinheiro deles, né? Não é essa minha, hoje não é isso que eu tô aqui hoje, né? Então, assim, eu não denunciei eles antes, nos meus outros vezes que eu fui demitido, porque não foi uma causa 100% que eu vi assim, não vou fazer isso, porque é um hospital que ainda flui, ainda tá salvando vidas, ainda tá assim. Mas hoje, no momento de pandemia, onde a gente precisa de humildade, humanidade, né? E que as coisas estão saindo fora dos trilhos,
por questões de abraçar muitas pessoas, querer fazer muito com pouco. Eu falo assim, às vezes tem um recurso, tá ali, porque o recurso recebe, não sei como, não entendo essas questões, tá, de como é mandado o recurso, ou como que é administrado, se é total, se é um pouco, se é 1%, eu não sei, né, mas o que eu quero dizer é o seguinte, como hoje tem o SUS, tá influenciado nisso, então hoje, como médico, eu estou trabalhando para a população. Antes não é que eu não trabalhava com a população, antes eu trabalhava mais com o setor privado, né? Então era mais, a gente conversava, se ajeitava entre nós ali. Agora, um hospital onde você está salvando exclusivamente vidas da pandemia, né? Em que no momento você vê o seu chefe pedindo as coisas e ele também não acatam ele, né? Ou demoram para acatar, né? Sendo que ele está 24 horas lá dentro, né? E então assim, foi por causa desse motivo hoje, que é uma pandemia, é um hospital que está responsável pela saúde regional, né? Na época das primeiras eu não existia convênio com o hospital ainda, então por isso não fui mais a fundo. Mas hoje, devido a isso, eu resolvi, devido a isso e ao que eu vi. Deixa eu ver se eu entendi. Das outras vezes, houve confrontos, opiniões administrativas, onde você não concordou. Todas as vezes você foi demitido ou você decidiu sair? Na verdade, na primeira eu fui demitido, daí depois eu resolvi sair. Aí depois dessa vez agora, aí eu fui expulso. Não foi nem demitido, eu fui expulso. Houve alguma discussão acalorada dentro do hospital? Sim, houve, claro que houve. Eu, como sempre, né, a UTI no que eu sou responsável, a UTI número 3, a gente, pelo menos, tenho áudios, tenho imagens aqui bem comprometedoras, e lá ela serve como um escudo para outros. Essas imagens, esses áudios foram apresentados. Sim, já? Estão na mão do promotor de justiça. Por isso que eu não divulgo nem nada, eu não quero divulgar isso. Mas assim, eu deixo na mão da justiça, foi entregue para eles, né? Então assim, eu fui vendo que a UTI 3 foi ficando como respaldo para as novas UTIs que estão vindo, né? Então assim, a UTI 1, muito bem administrada, todas sempre tem médicos. Tá? Em questão de equipe médica tem ali, tudo tranquilo. Só que assim, estruturalmente, a UTI 3, ela é que dava mais problemas, mais dor de cabeça. Por quê? Quando tinha um problema na UTI 2 ou na 4, que eles abriram uma UTI 4... Só para entender, cada uma dessas UTIs tem quantos leitos? 10. 10 leitos. Então até o momento são 3. No momento são 3 UTIs, mas são 25 leitos de UTIs que são do SUS, certo, né? Os outros leitos são para convênios e particulares, né? Mas assim, não são divididos, tipo a UTI 3 é só particular, não. Os pacientes estão entre elas, né? Entre os leitos. Mas todos os leitos são devidamente com o nome do paciente, com convênio, com a idade, isso está bem identificado. A gente que é médico, a gente sabe o que é um convênio, quando não é tudo. E nenhum paciente, mesmo sendo convênio ou não tem diferença no tratamento. As UTIs que a gente tinha conhecimento por conta própria, o hospital, me parece que no começo do ano passado, fez a aquisição de 10 UTIs particulares, né? Ele fez a montagem dessas. Elas são diferenciadas, elas têm um pouco mais de luxo ou são no mesmo nível das UTIs, das 25 UTIs do Sul? Não, a gente não pode comparar essa questão, porque as 10 UTIs, as 10 primeiras, foram investido com um valor, acho que da própria empresa. No caso na época eu acho que não era nem convênio do SUS, né? A UTI 1 é a mais preparada, não tem como dizer que não é. Essa seria a particular? Não, essa tá hoje do SUS, né? Hoje a particular, no caso, seria a 4, que também agora parece que vai ser conveniada do SUS, não sei como vai ser, né? Mas assim, a UTI 1 hoje é para pacientes SUS, não tem pacientes particulares lá dentro. Mas ela é uma UTI que tem todo o ambiente preparado e totalmente diferenciado da UTI 2 e 3. Isso eu não posso falar que não é, tá? Então assim, a UTI 2 é ainda mais organizada que a 3. Por quê? Eu entendo que eles queiram montar uma estrutura para ter mais pacientes, salvar mais vidas. Pode ser, mas como eu disse no primeiro programa, repito agora novamente, não adianta você colocar mais 10 leitos, mais 20 leitos, mais 60 leitos, mais 100 leitos, se você não vai ter
o funcionário necessário para isso. Você não vai ter... Se tiver o funcionário, a maioria dos funcionários estão trabalhando 36 horas, 24 horas seguidas. Então, assim, eles se estressam. Vai comprometer a produtividade do funcionário. Compromete a produtividade. A parte disso, funcionários recém-formados ou técnicos de enfermagem fazendo trabalhos de enfermeiros, ou estudantes de medicina fazendo trabalhos de médicos plantonistas. Lá dentro da UTI. Dentro do hospital, dentro da UTI. Então, assim, isso são coisas graves. Não tenho nada contra esses estudantes. Na verdade, eles estão ali para aprender, né? Mas, assim, se a gente for pensar nas coisas ao ponto da linha, igual eles falam para mim, que tem que ser tudo correto, isso não seria uma coisa correta. Está ajudando? Eles estão ali de forma, como que eu falo, espontânea? Sim, eles estão ali, né? Até mesmo por força do ofício que escolheram, né? Eles estão no final da faculdade, eles têm que aprender também, né? Mas agora você deixar uma responsabilidade de uma UTI em cima de estudantes, eu acho que isso não é interessante, né? Para mim essa é uma das questões mais graves. Isso não caberia denúncias a serem feitas junto à AMB, ao Corém? O senhor pensou nisso no momento que o senhor estava presenciando? Na verdade, como eu disse, volto a reiterar, eu nunca tive vontade de fazer mal a alguém. Minha intenção não é fazer hoje, não é ninguém perder emprego. Minha intenção não é fazer o hospital fechar. Deus me livre se o hospital fecha, quem vai sofrer é a população. A minha intenção nunca é ligar para o CRM, ligar para o Corém, ligar para o CREFITO, ligar para o órgão responsável, né? Mas assim, a gente vê os meninos que estavam lá, eles não eram uns rapazes ruins, eles até eram bons, só que ainda não eram médicos, correto? Não tinha a habilitação técnica e acadêmica de formado ainda. Claro, né? Pode estar no último ano? Pode. Isso dá o direito de exercer não, mas de estar ali para aprender? Sim, né? Ok, vamos lá. O senhor já apresentou essas denúncias ao MP e disse que apresentou áudios de alguns colegas, alguns deles já saíram de lá e tal. Poderia nos dar assim mais para qual o teor desses áudios? Assim, né, um dos áudios até tem o próprio enfermeiro que diz que por ele vem até aqui a cidade, ele foi embora, mas se precisar ele volta. Inconformado com... Na verdade ele foi embora inconformado com o que estava vendo lá dentro, né? Tem uma outra enfermeira que também saiu faz menos de, acho que foi na sexta ou na quarta-feira que ela deve ter saído, mais ou menos. Não preciso falar o nome dela, é uma ótima enfermeira. Entendo porque ela saiu, foi pelo mesmo motivo que eu, só que ela pediu para sair. Já eu acabei sendo demitido. Então assim, porque tentei conversar com ela, ela não quis, né, assim, mais diálogo. Mas tem os áudios. Sim, dela não, tá? Dessa enfermeira que saiu agora há poucos dias não, mas dos outros eu tenho. Então assim, eles falam que eles apoiam sim o que eu tô fazendo, que eles vão falar se for necessário, eles vão depor, por exemplo, na justiça. Isso mesmo, tá? Tenho até pacientes, né, familiares de pacientes que foram mal atendidos ou que tiveram alguma mau procedimento, alguma coisa que também estão me procurando, né, que eles querem me ajudar. Então assim, como eu disse, eu não tô aqui para tirar dinheiro, não quero fechar esse hospital de forma alguma. Não tem nada contra o Dr. Marcelo, foi ele que pagou minha faculdade, né, junto com a minha mãe, tudo certinho. Mas assim, eu só quero que eles entendam, que o pessoal da administração daquele hospital entenda que não existe só dinheiro. A vida não é só dinheiro, gente. A vida não foi feita só para rico. A vida foi feita para pobre. Tem gente que não tem dinheiro para chegar no hospital e pagar 4 mil num leito onde não vai ter TV, não vai ter frigobar, não vai ter banheiro. O banheiro desses leitos de 4 mil reais tem que dar uma volta dentro do hospital. Eu sei porque o meu sogro e minha sogra estavam lá e eles foram super maltratados. Até eu surtar às 11 horas da noite, porque o meu sogro estava com febre das 4 da tarde, quando ele internou, até as 23 horas. Então assim, foi quando às 23 horas eu fui lá, tive que falar um pouco mais alto e conversar e brigar e colocar no grupo o que estava acontecendo, porque senão, né, não ia acontecer nada. E no outro dia ainda eu fui lá e briguei novamente, eu até chorei no corredor. E eu expliquei por que tem tanta diferença entre o rico e o pobre aqui dentro. Por que o rico fica em enfermarias boas, enquanto o pobre fica no lugar onde tem que caminhar um monte. Ok. Entendeu? Então,
Significa dizer que o senhor não se sente sozinho nessas denúncias, a outros colegas que estariam dispostos a amparar sua denúncia. Sim, tenho mensagens deles que já fui repassado à promotoria, né? Os áudios já foram passados, né? Tem uma requisição minha que eu fiz e infelizmente ela foi amassada e jogada fora porque não quiseram protocolar, né? Mas graças a Deus eu tinha tirado foto dessa requisição antes. Tá. Então, assim, nós recebemos informações, porque essa situação está fervilhando e a gente tem que filtrar muita coisa, mas nós recebemos informações, inclusive de outros setores, né, que poderia estar ocorrendo lá uma situação onde os médicos, justamente pela falta do medicamento, eles prescrevem o medicamento, o paciente tem um laudo que tem que ser, né, diariamente feito, mas não são administrados medicamentos. O senhor acredita que isso aconteça? assim, ó, nas minhas prescrições, pessoalmente, né, eu falo nas minhas, não tem como eu falar por outros profissionais médicos, tá? Nas minhas prescrições, quando eu vou prescrever uma medicação em que está em falta, né, normalmente eu já vou primeiro na farmácia. Porque eu já sei que vai voltar alguma coisa e eles vão falar, alguma técnica vai falar, doutor, isso aqui não tem hoje, o que a gente faz? Então eu escrevo, né, suspenso. A gente suspende a medicação. Porque não adianta... E aí, o paciente fica sofrendo? No caso, nós trocamos a medicação por outro, né, a que tiver à disposição. A gente tem que trocar. Mas o paciente tem algum tipo de medicamento para ser administrado? Sim. Ou a falta faz com que... Não, a falta da medicação faz alteração do paciente, com certeza, né? É igual eu disse antes. Antes você precisa de 6, 8 ampolas num remédio para um paciente, eles só liberam 4. Fica difícil você administrar. As 8 ampolas seriam naquele dia? Isso, vamos supor, naquele dia, 8 ampolas. São 4. Mas só é administrado 4. Eles só liberam 4, porque não se libera mais. Você tem que se virar com as 4. Isso. Ok, vamos lá. Em suas falas, você acaba ficando um pouco contraditório, né? Na entrevista agora recente na televisão, você disse que, no final da entrevista, que acha que, entre aspas, abre aspas, são pequenos detalhes que fazem a diferença entre a vida e a morte. Mas no início lá da entrevista, você disse que, quando o Oliveira perguntou para o senhor se o senhor acredita que tais situações que estão ocorrendo lá dentro podem ter ocasionado ou levado a óbito algum paciente, o senhor disse que não. Então, afinal, qual que é a sua conclusão? Não, assim, eu não acho que tenha discordância. Só que foi assim, quando ele perguntou, você viu se teve algum óbito? Eu não vi. Eu não posso falar, não, no meu plantão aconteceu um óbito devido a uma falha mecânica, uma falta de oxigênio. Não, no meu plantão não. Mas o interessante é que acontecem as falhas, entende? Acontecem as falhas, mas graças a Deus eu estava ali, graças a Deus tinha mais profissionais do meu lado, em que a gente recuperava o paciente, colocava o paciente estável, trocava de ventilador de urgência, porque o outro ventilador já tinha parado, entendeu? Então assim, se deve mais à dedicação da equipe, né? Com certeza. Não eu falo assim, a equipe inteira, eu falo todo mundo, desde o melhor da limpeza até o mais alto padrão do hospital, é uma equipe, né? Então assim, graças a Deus, quando acontecia esse tipo de situação, eu estava presente ali, eu estava, outro médico também, né? Porque às vezes não são todos os dias que eu trabalhava, né? Mas deu para controlar. Dr. Wagner, pode ter tido uma falha? Teve falhas, teve dia que choveu, caiu em cima do paciente, a gota caiu pro lado, em cima de uma extensão, que estava cheio de fios e, né? Pegou um curto. Esse ventilador foi desligado. Rapidamente, nós procedemos a trocar o ventilador, né? E já ligamos pro técnico para ele entrar em manutenção, né? E não aconteceu nada, o paciente não desestabilizou porque foi uma ação rápida. Tinha muita gente na hora, a gente viu, então foi uma ação muito rápida. O senhor disse que há fios sem canaletas lá até hoje, continua assim? Não. A instalação elétrica é dessa forma? Então, de ontem para hoje a gente não sabe se eles já fizeram uma canaleta, né? Porque é tão simples, só pegar e passar alguns fios. Mas assim, até quem teve que ajustar os fios na parede foi o pessoal da fisioterapia junto com as técnicas de enfermagem. Eles pegaram esparadrapos, enrolavam os fios e colocavam na parede, para os fios não ficar no chão.
Porque quando a equipe da limpeza ia limpar, tinha água pelo chão. A gente tinha que erguer os fios. Entendeu? Eu tava no meu computador aqui, tinha um monte de fio do meu lado. E é uma tomada que controlava 2 ou 3 camas, controlava as bombas. Isso nós estamos falando no interior de uma UTI. Seria isso que o senhor está me falando? Isso mesmo, dentro de uma UTI. A UTI número 3, na qual eu trabalhava. Vamos lá, doutor. Você disse que as equipes são insuficientes, né? Falta médico suficiente, enfermeiro suficiente. Quantos hoje, do jeito que está lá, 25 leitos do SUS e mais 10 particular, quantos enfermeiras e quantos médicos seria ideal e necessário para atender as demandas hoje em Alta Floresta? Isso não estamos nem falando das 60 UTI que estão sendo pleiteadas aí. Uhum. Na verdade é assim, existe uma equipe, né? A gente está usando agora, a gente não, né? Pelo menos nós estávamos usando ali no hospital, um médico para cada 10 pacientes, uma enfermeira, né, e 4, 5 técnicas. Mas às vezes falta algumas técnicas, né? Às vezes uma enfermeira falta porque ou ela desistiu ou ela foi embora por algum outro motivo, né? Então assim, aí fica desfalcado, aí tem que tirar de um lado, tirar do outro. Às vezes tava assim. Um médico para 10 pacientes é o suficiente? Não vou mentir, doutor. Perdão, não vou mentir, senhor. Mas a gente consegue manejar assim, tá? Não é insuficiente, não é suficiente. Agora, se você colocar um médico para 30, um médico para 20, eu acho que daí é insuficiente. Porque até então, os pacientes, eles estão estáveis. O que eu acho interessante é que, se você pegar o índice de óbitos dos últimos tempos, foi muito mais no passar da noite pro dia. Então tem alguma coisa errada, pelo menos até quando eu via, nisso aí. Porque a maioria dos óbitos ocorreram no período da madrugada. Isso, nesse período. Então assim, tinha que haver um porquê, entendeu? Eu busquei porque se acontecer alguma falha mecânica na madrugada, ou se acontecer alguma coisa... Tá, a gente não achava, mas quando tava no meu plantão, que tem as falhas mecânicas, eu via falta de oxigênio, eu já vi déficit, né, falta de ar comprimido, e os respiradores precisam de ar comprimido para funcionar, né? Alguns, os Hamiltons não, mas o outro que tá lá precisa, né? Então assim, quando tem uma falha mecânica dessa, não é um paciente que sofre, são os 10 pacientes que estão interligados no mesmo encanamento de ar comprimido, né? Não são balas de oxigênio para cada um, é um sistema bem assim, por cabo, tudo bem feito, mas a gente imagina que, inclusive, existe até um certo preconceito que o sistema de saúde público seja mais deficiente do que o sistema privado, né? Imagina que exista mais investimento e tal, mas pelo que o senhor está nos trazendo, é o contrário. O senhor, inclusive, fez em sua entrevista hoje pela manhã ao Fabrício Nunes, o senhor falou que os pacientes vinham tudo direitinho, tudo medicado, tudo, e se instalavam lá vinham do regional. Isso, certo? Regulado pelo regional, mas lá começava a sofrer o que o senhor atribui assim, essa falta, essa diferenciação o privado é mais eficiente que o público? Assim, e essas mortes na madrugada, porque percebe-se que lá no regional teve menos morte do que no Santa Rita. Será que seria essa a questão? Não, na verdade é o seguinte, né? Alguns pacientes, quando ingressam no hospital regional, eles podem estar leves, né? Podem estar em moderado ou até mesmo já ingressam em estado grave. Aí eles acabam não sofrendo óbito no hospital regional, mas vêm para o Santa Rita já em estado muito grave, né? Então eles já chegam grave, então possivelmente o óbito é mais fácil, né? Não tem como dizer que não. Agora, se tivesse uma atenção mais rápida, poderia ser diferente, né? Mas assim, agora falar que o sistema privado seria mais inferior ao público hoje, eu acho difícil. Agora, igual eu acho que sim, tá? Igual eu acho que sim. Porque a gente não pode comparar em estados, né? O Sul é o Sul, Mato Grosso é Mato Grosso, então não pode se comparar. Mas assim, existem lugares onde o sistema público dá de 10 a 0, né? Então assim, faz funcionar, faz dar certo. Não digo que o Hospital Santa Rita não funciona, ele funciona, mas tem muitos erros lá dentro que devem ser corrigidos. Falta de humildade, né, das pessoas que estão mais acima das outras, né? Eu quero dizer assim, pessoas do administrativo mesmo, tá? Que
às vezes se acham mais sem saber nem descer na UTI, desce para ver a realidade lá de dentro, porque eles estão lá em cima. Mas aqui na UTI ninguém desce para ver a realidade. Então assim, é difícil. Eu vi o meu chefe, o doutor, pedindo muitos remédios, ficando constrangido, tendo que roer unha, ele estressado, sem dormir, indo 24 horas por dia, todos os dias no hospital, por alguma deficiência de medicação ou ventilação, alguma coisa, mas ele sempre estava lá, né? Então assim, eu agradeço muito ele por ele nunca abandonar o hospital, ele é um ótimo profissional, né? Então assim, eu no meu... Você acredita que ele também esteja no limite ou ele consegue administrar bem essa situação? Fica difícil eu responder na voz de outra pessoa, né, Dani? Mas assim, ele é um ótimo profissional, teve uma ótima formação, né? Um especialista, não é médico clínico geral, é um especialista muito bem formado, muito inteligente. Se acaso ele estiver no limite, eu acho que eles mesmo vai sair ou vai, não sei. Mas eu falar agora na voz para outra pessoa, eu não posso, fica difícil. Ok. Lá na entrevista da televisão, o senhor disse que o dinheiro do SUS está na conta para a compra dos equipamentos, para os remédios e tal. O que o senhor atribui então a essa demora na aquisição desses insumos? O recurso não é para isso? O dinheiro é administrado por quem? Não sei. Essa parte financeira, se eu falar para você que eu sei quanto que vale uma ampola de um remédio, eu não sei, tá? Eu sei que eu preciso daquele remédio. E o hospital tem que ter, e tem que procurar e tem que ter. Eu sei disso. Se eu prescrevo tantas ampolas de um remédio, tantos comprimidos de uma medicação, ou tanto soro, tem que ter aquilo lá, né? Se eles têm um contrato com o Estado, né? Conveniado pelo SUS. Então eu imagino que alguma parte desse dinheiro deve ter recebido. Não sei quanto que é, não sei o valor total, não entendo dessa parte financeira. Mas eu tenho certeza que alguma coisa ele deve ter recebido. Então, por favor, compre medicações e estoquem medicações. Se a indústria falar, a gente está com pouco matéria-prima para fabricar tal medicamento, que hoje em dia, porque na pandemia acontece isso com as indústrias, né? Então dobra o pedido, triplica o pedido, já que você sabe que vai vir menos, ou que vai demorar mais, ou pede com correio expresso, ou faz qualquer outra coisa, entendeu? Mas ganha tempo. Eu não posso te dizer quem pega dinheiro, ou quem administra, ou quem paga, eu não posso. O senhor não tem nenhuma noção em termos de cifras, quanto foi o custo de cada UTI, quanto o hospital está recebendo? Não tem. Nunca houve transparência com vocês lá da equipe médica para repassar essa informação? Não, para mim nunca foi repassado nada dessas coisas. Eu também nunca fui atrás para perguntar, porque eu acho que como médico, eu não tenho que ficar perguntando sobre o trabalho das outras pessoas, eu só tenho que fazer o meu trabalho. Entende? Porque se eu sair para perguntar tudo, a gente acha muita coisa. Então assim, eu não ia atrás para perguntar, caiu o pagamento vamos supor, do SUS, o SUS pagou lá o que tinha prometido, pagaram os médicos, pagaram os... Não, isso não é minha função que eu estava exercendo, né? Eu não sou administrador, eu sou, como diz, eu só sou um médico clínico geral que estava fazendo a minha profissão, só isso. Então eu não me metia na parte financeira nenhuma, eu não ia atrás também para saber, tá? Porque eu acho que Minha última pergunta, o senhor já viu ou já presenciou a visita do secretário de saúde ou de algum membro da Secretaria de Saúde, de algum órgão fiscalizador do município, da vigilância sanitária, ali dentro do recinto das UTIs, para ter uma noção de qual seria o mapa, de quantas UTIs públicas e quantas UTIs privadas estão sendo administradas pelo hospital? O senhor já viu isso? Sim, eu já evidenciei algumas vezes, já vi algumas vezes os responsáveis, não os conheço, tá? Não sei nem nomes deles. São da parte do município? Sim, eu imagino que seja parte do município, né? Do município, do governo, isso eu já não entendo. Mas eu sei que passam, né? Tem, acho que é uma médica, uma enfermeira que sempre passam lá, um rapaz também, um outro rapaz, eu não sei o nome. Com que periodicidade? Normalmente esse rapaz ele tá indo ele vê quase todos os dias, mas eu acho que ele é responsável pelos convênios, não sei se ele tem a ver com o SUS, né? Outra médica, outra enfermeira ia também, mas passa a visita, dá uma olhada como tá e já vem embora, né? Então significa dizer que
o município tem noção de como está o mapa lá dentro, a estrutura que o senhor está denunciando, que é deficiente, né, de certa forma precária. Eles têm noção disso? Eu não sei se eles têm noção disso, mas eu sei que eles vão lá ver, né? Eu não posso falar, eu vi o prefeito lá dentro. Não, eu nunca vi o prefeito dentro do hospital. Também ele tem muitas coisas para fazer numa cidade, né? O secretário de saúde, às vezes pode ter ido, mas eu também nunca vi lá dentro. Às vezes não estava no meu plantão, né? Mas assim, pode. Mas agora os auditores, eu vi aqui umas enfermeiras e uma médica lá, né, para prestar atenção. Elas entram, olham os equipamentos, olham os monitores e tal. É questão de 5 minutos, já estão indo para casa. Então assim, eu vejo que eles vão, mas eu não sei como que Mas eles chegam assim no horário determinado pela administração ou no horário que eles quiserem? Na verdade, sempre é no horário que eles quiserem, né? Não é pela administração, é sempre no horário que eu percebo. Eu, às vezes estou no computador trabalhando, olho pro lado, já tem alguém fiscalizando, alguém entrando, porque eles se vestem diferentemente e tem um crachá, né? Mas assim, tem identificação deles. Mas igual eu falei, eu não sei como é reportado daí, né? Porque eles não Nenhum deles, em dado momento, nunca presenciou esse tipo de situação que o senhor descreve aí como uma intercorrência, deficientes, né? Eu já não sei. Às vezes eles podem ter apresentado em uns tempos, porque são muitos leitos, são muitas camas, né? Eles vão vários horários. Então assim, pode ter presenciado? Às vezes sim, mas às vezes não, porque eu não vi. Então eu não posso falar uma coisa que eu não vi, não presenciei. Comigo, quando eles estão lá, eles não fazem perguntas, né, pra gente que é médico, eles só fiscalizam e vão embora. Em nenhum momento aconteceu nenhuma perca de equipamento, alguma coisa comigo no meu plantão, assim, que eles estejam na hora ali, né? Okay. Mas outras coisas já aconteceram. Mas vamos lá, diante dos fatos que o senhor está apresentando, o senhor não acha assim que pode estar havendo uma certa negligência por parte dessa fiscalização, certo? Que é impossível que não acompanhe ou não percebam essas situações que estão acontecendo lá dentro, certo? E que tais negligências podem estar, de certa forma, contribuindo para a permanência dessas situações? Eu não... Se eu disser que sim, né, eu vou estar indo contra a prefeitura, eu vou estar indo contra, né, as pessoas que me ajudaram ontem. Mas é o papel deles, o papel deles sim, é fiscalizar todo o dinheiro público que está ali, e como está sendo, e se está tendo os remédios, e se toda a verba está sendo devidamente voltada para os pacientes ou não. Se for pensando desse modo, não tem como não ser, né? Porque assim, se vai todo dia uma inspeção, uma auditoria, eu acho que todo dia tem que ter um documento que prove como que estava, né? A enfermeira, o médico que passou na hora, tem que provar um documento como estava aquela UTI naquele momento que ele visitou. Então, se eles têm esses relatórios, né, que eles fazem diários, com certeza eles têm que estar cientes do que tem. Pelo menos não é possível que nenhum deles não veja a quantidade de fios que tinha no chão, né? A quantidade de coisas, como eu falei, coisas pequenas. Tipo assim, eu vou num dia ter um problema, ok, vamos anotar o problema aqui e amanhã tem que estar resolvido. Vai no outro dia, o problema continua. No terceiro dia o problema está lá. O senhor... Porque até agora, segundo as suas denúncias, nada é feito a não ser no grito. Isso mesmo. Então, pode ser que sim, tá? Porque se tá lá vários dias e mesmo assim tá indo a fiscalização, e se elas estão vendo e estão anotando isso, né? Porque eu não sei como que eles fazem, tá lá. Porque o tempo que eu tô ali foi o tempo que os mesmos fios estavam do meu lado o tempo inteiro, né? Ou quando faz uma hemodiálise e sai água pelo cano lá da parede e fica molhando a UTI inteira, né? E os fios estão no chão, infelizmente. Tá ok. Então, pessoal, a gente entrevistou aqui agora o Dr. Wagner Miranda, médico que acabou sendo demitido do Hospital Santa Rita de Alta Floresta,
para trazer na versão dele, na visão dele, tudo de errado que ele está apresentando, que está, segundo ele, ocorrendo lá dentro. E vamos buscar também saber por parte da administração do hospital ou do próprio proprietário do hospital que queira um espaço para apresentar sua versão sobre o que eles têm a dizer sobre essas denúncias apresentadas. E você continua com a gente aqui no seu, no meu e no nosso Mato Grosso ao Vivo.